sabe o que faz um médico urologista? Já consultou o seu urologista? Você tem medo daquela dedada clássica? Bom, vamos perguntar para ele. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo no programa Humanos, doutor André Rodrigues, médico urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom, mano? É um prazer Que prazer. estar com você. Deixa eu ver tua mão aqui. Veja bem, mano. Ah, é assim? O que lhe espera. Ah, é assim? É isso aí. Tá, doutor, vem cá. Quantos anos eu tenho que procurar um urologista? Mano, a partir dos 45 anos, todo paciente, com história familiar de câncer de próstata tem que procurar o urologista para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Mas a população em geral, acima de 50 anos de idade, tem que ir lá procurar o seu urologista de confiança. Ninguém escapa? Ninguém escapa. Tá, mas qual a diferença do urologista e do proctologista? O proctologista ele vai tratar das doenças orificiais, as doenças anais e da parte do intestino grosso. O urologista vai tratar da parte geniturinária, rins, bexiga, próstata, pênis, bolso escrotal. E a gente, na verdade, só usa o ânus para ter acesso à próstata. Ah, só usa o ânus para isso? É isso. Não usa para mais nada? Não. Profissionalmente é só para ter acesso à próstata. Mas o exame de próstata é feito pelo urologista? Isso mesmo. Ah, o proctologista não faz? Ele até faz o toque para avaliação de esfíncter, avaliação de tonicidade esfincteriana, mas o objetivo dele não é avaliar a próstata. Você acha que tem alguém em casa que sabe o que é a avaliação esfincteriana? Na verdade, os pacientes com seus problemas anais acabam procurando o urologista para resolver essas situações, né? Mas, doutor, sempre que se fala de ânus, o mundo, acho que o mundo ocidental e o oriental, acho que os dois, né? Eles são carregados de preconceitos. Por quê? Por que o homem tem tanto preconceito quando fala do seu ânus? Na realidade, é uma questão cultural, da questão machista, masculina, que está mudando aos poucos, né? A gente vê que os homens de mais idade têm um preconceito maior, tudo, até pela sua maneira de criação. Como hoje tem muita campanha, tem muita informação, muita conscientização no combate ao câncer de próstata, geralmente o paciente já chega no consultório dizendo: doutor, eu vim para realizar o exame. Ele já chega, dizendo: doutor, ó, se é para ir, vai. Chega posudo e diz: eu quero. Ah, é? Mas as reações das pessoas quando chegam no consultório, eu imagino que são as mais incríveis possíveis. Você se depara com situações engraçadas, constrangedoras? Como é que é? Mano, eu gosto da urologia porque, assim, apesar de ser uma especialidade extremamente... a gente trata com patologias extremamente sérias e ela tem que ter uma seriedade, ao mesmo tempo a gente tem umas situações extremamente cômicas no dia a dia, porque a gente trata muito da andrologia. E a andrologia, apesar de a gente ter que ser sério, a gente também tem que usar um pouco da malandragem para deixar o paciente tranquilo, para ele poder se abrir o suficiente para a gente poder tratar ele de forma adequada. E quando o paciente chega no consultório, que tem a indicação de fazer o exame, a gente tem que saber conduzir. O exame de toque, você fala? O exame de toque. O de toque, o dedão, aquele. A gente tem que saber conduzir, porque às vezes o paciente ele chega, ele está procurando o atendimento, ele quer ser tratado, mas ele tem a questão do pudor, tem um pouco de vergonha. Então, tu tem que chegar para o paciente e dizer: olha, vamos fazer um exame no senhor, o senhor vem aqui, eu levo até na maca. Eu digo: não, o senhor pode sentar. Você conduz ele com carinho, doutor, até na maca, assim? Uma mãozinha nas costas, para ir. Tá tudo certo. No ombrinho, para se sentir mais aconchegado, né? Você baixa a luz, dá uma baixadinha na luz do consultório ou não? Essa técnica eu não estou usando ainda. Baixa a luz para ficar mais tranquila? Aí eu pego: não, o senhor deita aqui, senta e tal. Aí, barriguinha para cima. Cada urologista tem uma peculiaridade no seu exame de próstata, que tem várias maneiras, né? Eu faço com o paciente deitado, olho no olho, tá? Aí eu peço para ele deitar, peço para baixar a calça e a cueca até o tornozelo. Aí o cara já me olha meio atravessado, meio assustado. Aí é só levantar o joelhinho delicadamente, uma mãozinha levanta o saco e a outra faz o toque. Deu. Daí deu. Aí o paciente dá uma regalada, não, mas é rapidinho. Já aconteceu. Nem sentiu uma picadinha? Foi tranquilo. Tá. Aí uns se levantam assim: doutor, mas é rápido, né? Eu disse: não, é exame, não é carinho, né? Calma, a gente acalma, né? Uns se levantam e mas tá louco, homem? Como é que tem gente que gosta disso? Não, doutor, mas tem paciente que já chega e já vai tirando a roupa? Tá nem aí? Não, tem uns que às vezes tu não precisa... Não quer nem saber, vai. Doutor, tô aqui para ser examinado. Pega e já vai baixando tudo, vai, quando vê tá peladão. Mas a gente tá falando, por exemplo, do exame de toque, que é realizado pelo ânus. Mas existem muitas doenças que afligem os homens, né, no aparelho reprodutor. Sim, sim. O aparelho reprodutor consiste em pênis, saco escrotal, o que mais? Isso. É basicamente isso? É bolsa escrotal para ficar bonito? Bolsa escrotal, assim, o nome Mas saco escrotal também não fica tão ruim. Mas saco não é o termo correto. Tá, bolsa escrotal, vai. Mano, a gente sabe que as doenças que fazem parte da andrologia relacionadas à sexualidade masculina, elas são muito frequentes. Deixa eu só te interromper. Tem algum exame que você faz que o dedo entra mais frouxo?
Existe a técnica, não é que não é forte. Como dizia o professor ele entra meio sobrando? Tem paciente que entra sobrando? Tem, às vezes não tem resistência, digamos assim, né? Você como médico, você olha assim, nossa, que isso? Tem umas coisas que a gente às vezes te aflige. até imagina, mas Desculpa, tudo doutor, profissional. desculpa, continua. Mas não, existe a técnica, como dizia um professor meu, não tem resistência, é só segurar, uma hora vai abrir. Mas tem um cara que dá uma trancada. Tem um que resiste, mas tudo se resolve. Mas é pior, né? Se resistir é pior, né? Por isso que se relaxa e deixa fazer. Bota um creminho, como é que é? Um lubrificantinho? Sim, a gente bota luva, usa vaselina gel para facilitar, né? É que fala vaselina, doutor, vaselina já cria um problema. Mas, mano, isso é segredo nosso. O paciente não sabe. Ele sabe que usa um gelzinho, só não sabe que é vaselina. Gelzinho, tá, desculpa. Mas a gente estava falando da bolsa escrotal e do pênis. Então, das doenças. Esses problemas andrológicos são muito comuns no dia a dia do urologista. E isso é uma preocupação muito frequente do homem. Porque o homem, ele abomina um dia ficar impotente, né? Então, ele vai lá, nos procura, tem... E o mais interessante é isso. Às vezes o paciente ele chega lá, ele tem um problema de disfunção erétil, tem a questão da ejaculação precoce, ou não consegue ter ereção, mas ele às vezes não sabe falar. Mas a gente tem que dizer. Ele não consegue dizer para você que ele não levanta mais? Às vezes é difícil. Ele vai, rodeia, mas você tem que saber dar liberdade para o paciente, para ele poder dar todas as informações que precisa. Agora, pela experiência que você já tem, eu imagino a medicina, quando chega um paciente assim, você já imagina o que ele tem, né? Sim. Pelo rodeio, pela... Quando começou a historinha, tu já começa, tu deixa falar, mas começou a se desviar muito, já vai no meio. Doutor, eu li algumas reportagens que eu fiquei até preocupado, eu queria que você, por favor, me dissesse se é verdade, que jovens estão recorrendo a remédios, né, a medicações, para terem ereção. Isso é verdade? Acontece muito? Mano, em 96, quando foi lançado o Viagra, sucesso mundial. Eu não queria falar do Viagra porque eles não estão pagando, mas tudo bem, você falou, vai. Então, Viagra, vai. Estão usando Viagra. É um padrão histórico, então Viagra, é um marco histórico. Viagra. Então, a gente vai ter que citar o nome. Sucesso mundial, medicação mais vendida no mundo. Foi então, mesmo? tu tirou alguns pacientes que não tinham mais uma função erétil adequada, que não conseguiam mais ter ereção, e tu trouxe uma felicidade para eles. Então, isso aí realmente mudou muito. E o que acontece? Hoje a gente tem medicações mais seguras, medicações com menos reações adversas, que tu vai tomar tranquilamente, tu não vai ter nenhuma reação do ponto de vista de congestão nasal, de rubor, de cefaleia, e tu vai ter uma ereção adequada. Tem problema cardíaco relacionado ou não? Não, na realidade se confunde muito essa situação. Existem algumas contraindicações ao uso desse tipo de medicação para algumas medicações de uso cardiológico, mas não quer dizer que o paciente cardiopata seja proibido de tomar, ele pode tomar. Tá, mas eu posso chegar numa farmácia e comprar o Viagra? Como é uma medicação não controlada, tu pode comprar. E existe limitação para tomar ou não? Existem as doses adequadas, né? Mas a limitação... Você já experimentou como médico para ver a reação? Já experimentei. É uma necessidade tua, como especialista, entender as medicações e os remédios assim? Não, às vezes é interessante mesmo que o paciente ele vem te trazendo algumas questões, porque tu sabe as reações adversas da medicação, mas ele te traz alguns pormenores que às vezes na literatura não te traz. Então já aconteceu de testar a medicação para ver... Funciona mesmo? Funciona, mas se tu já tem uma ereção normal, pouco vai trazer de benefício. Mas ele fica mais rijão assim, mais em pé ou não? Às vezes pode dar uma rigidez, vai pro céu, assim, aquela pontada? Não chega a dar sangramento nasal. Não chega, não tem essa. Tá, e geralmente os homens começam a ter problemas com impotência com que idade? Tem uma idade padrão ou não? Sim, a partir dos 40 anos de idade é muito comum os homens sofrerem de o que a gente chama de DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, associado a uma diminuição da testosterona. E alguns homens começam a desenvolver quadros relacionados a isso e, em alguns casos, está relacionado à disfunção erétil. Por que tem muitos homens, doutor, e inclusive nós temos amigos, que acabam sofrendo muito de forma velada, né, e não procuram um especialista, né, num problema da impotência, por exemplo? Mano, eu vejo muito como vergonha. Para te ter ideia, ejaculação precoce, que é uma patologia que acomete muitos jovens... Como é que você define ejaculação precoce? Qual o tempo, por exemplo? Ejaculação precoce não teoricamente é um tempo, né? Mas seria um conceito. É uma ejaculação rápida demais para não a ponto de satisfazer a pessoa e a parceira.
Tá? Mas a gente considera como uma ereção normal um período de 5 minutos. Uma vez eu li uma tática, me disse se é verdade, para não ejacular rapidamente, o homem podia botar umas pedrinhas de gelo nos testículos, é verdade? Ou não tem sentido... Fica meio desconfortável. Não, mas tudo bem, mano, mas você guardar uma pedrinha de gelo do lado, você só um pouquinho, querida, que eu vou segurar? Tem um pouco disso ou não? Não é uma técnica utilizada. Não é uma técnica tem utilizada? Tem mecanismos melhores. Tá, e quais são, por exemplo? Você estava falando da idade, não existe, então? Não. O tempo também para definir ejaculação precoce não existe. Então é um conceito, mas a gente, se um paciente com ejaculação... Porque às vezes o paciente chega assim, doutor, eu tenho ejaculação precoce. Começa a conversar, leva uns 15 minutos. Não tem ejaculação precoce, é totalmente normal, mas às vezes na cabeça dele ele acha que ele quer demorar mais. Geralmente um tempo normal de uma relação sexual? A ereção em torno de 5 minutos. 5 minutos? Isso. Mas é muito rápido, né, doutor? Eu também acho. Uma mulher em 5 minutos... Eu também acho. A gente mas nem começou a conversar, pô. Quem diz isso é a literatura, não sou eu, só estou repassando. Existem por exemplo, doenças diferentes em culturas diferentes ou o homem é meio padrão no mundo inteiro? Não, existe padrão. A gente sabe que tem algumas etnias que elas se usam de alguns tipos de exercício, algumas coisas que você já vem desde a parte cultural que às vezes acabam melhorando a questão sexual, tá? Que não é na nossa questão ocidental. Não tem nada aqui que ajude a gente a melhorar? Não faz parte do dia a dia, tá? Quem procura... Tá, vem cá, doutor, e uma coisa que aflige os homens e muito, o tamanho médio do pênis do brasileiro. Por que o homem em geral, não o brasileiro, né? Mas por que nós, homens, somos tão vinculados ao tamanho do nosso pênis? Na verdade, acho que o ser humano é um ser descontente, né? E o homem é um ser descontente com o tamanho do pênis eternamente. É isso que a gente vê na realidade. Dá uma olhada no meu dia. aqui. Olha, tá bom? Não? Infelizmente não dá para aumentar. Não dá? É isso aí. Não tem? Já tem filho, é casado, tá bom. Não precisa, né? Não precisa, tá bom, não precisa? Tá, vai. Mas por que o homem tem esse... É que assim, mano... Isso vive dentro da mente dele, né? Que ele tem que ter um pênis maior. Cara, assim, o homem sempre procura e sempre pergunta lá, dá para aumentar? Não, infelizmente não existe técnicas adequadas. Não dá mesmo, Não dá. Não existe assim, realmente uma técnica adequada do ponto de vista cirúrgico que realmente vai resolver isso, que o homem vai ganhar alguns centímetros do pênis. Aqueles anúncios que eu recebo nos sites, aumente seu pênis, pomada milagrosa, aumente 15 centímetros, não. Não existe. Mano, infelizmente, se não é todo Todos mundo... os que eu comprei, aqueles produtos, não... Não, pode descartar, continua do jeito que é. Mano, dá para nascer de novo. Nascer de novo e tendo sorte. Aí fica difícil, né, doutor? Fica difícil. E quando você fala isso para os pacientes, porque quando a gente fala em tamanho médio de pênis, é que existem homens que têm micropênis, né, doutor? Sim. E aí é um problema isso. Sim, realmente é uma patologia. Os homens com pênis com menos de 7 centímetros, aí é considerado micropênis. Aí é um paciente que daí tem indicação de fazer alguns procedimentos cirúrgicos que a gente consegue fazer para liberar a base do pênis, liberar o ligamento suspensor do pênis, para tentar ganhar uns 2 centímetros. Só que isso aí vai afetar a ereção do paciente, ele não vai conseguir ter uma ereção para cima, o pênis vai ficar ereto para baixo. Só que assim, para um paciente que tem 7 ganhar 2... Já, tá bacana, né? Já é um mundo, né? É um Tá, plus, perafimose não aumenta o pênis? Não. Não, também não adianta. Só facilita a higiene, mas não... Também não aumenta nada? Não aumenta Tá, nada. vou fazer o seguinte, você tá com mais dúvidas? A gente já volta aqui no programa Humanos. Hoje eu tenho o prazer de receber o doutor André, urologista. Ficou interessado, né? Você sabe que não dá para aumentar, a gente já volta. Vai. Voltamos aqui no programa Humanos e você já sabe, você fica comigo todas as noites, às 11 da noite, com 2 entrevistas sempre inéditas. E hoje eu tenho o prazer de receber o doutor André, urologista. Estávamos falando de impotência, doutor. Né? Dando sequência a isso, dá para tratar a impotência? Mano, como eu te falei, a partir de 96 teve um marco aí, que é a criação daquela medicação que infelizmente não nos patrocina. Agora então pode falar, não, pode citar a Viagra, você já falou antes, não tem problema. Então mudou muito. Então a gente tem medicações via oral com uma boa resposta, só que a gente tem vários graus de disfunção erétil. E tem pacientes que às vezes não respondem só com a medicação via oral, que tem que fazer fisioterapia, e tem casos até do uso de injeção intracavernosa, que seria uma injeção que a gente injeta dentro do pênis para conseguir uma ereção. São casos geralmente de pacientes mais graves. No pênis? No pênis. É porque eu tenho um caso interessante. Não, no pênis mesmo, a injeção? No pênis, na base do pênis. É que o homem pensa no pênis já pensa que vai em cima. Não, é a parte de baixo. Não é na cabeça? Não é na cabeça, é na base. É no corpinho. Tá, no corpinho, beleza. Doutor, só uma coisa, se eu der uma podada, ele parece maior, né? Isso aí são efeitos visuais, isso é importante. É uma técnica, né? Técnica. Quando você olha de cima, assim, ele parece também grandão, né? Sim, isso são mecanismos de aumento. Antes da gente falar do senhorzinho, o filme pornô, ele causa uma coisa ruim nos homens, porque você vê algumas coisas ali que não parecem reais, né? O grande problema desses filmes é que existe um viés de seleção, né?
Eles não vão selecionar a média. É a média para cima, Média né? para cima, daí isso causa um problema nos homens, né? Causa problema. Daí os Vamos caras ficam comparar, assim, pô. Pô, mas por que eu sou assim, se dava para ser daquele jeito? Mas o importante é fazer bem feito do seu jeito ali e resolver. Funcionar, né? Funcionar. Tem que funcionar. E saber fazer do jeito certinho, daí tá resolvido. Tá resolvido, tá, mas vamos lá, desculpa, o paciente mais velho, o senhor estava Então, falando. daí vai. esse senhor me procurou, 88 anos. Bah, doutor, nos últimos 10 anos da minha vida eu vivi em função da minha esposa, doente. Faz 10 anos que eu não tenho relação. Infelizmente ela faleceu e tudo. E agora eu tenho uma cuidadora e estou me dando bem com ela. A gente está se interessando, só que Não vai? não vai. Aí comecei a fazer... Ele tinha quantos anos? 88. 88. Aí fiz os exames, comecei com medicação, nada respondia. Falei, ó, agora o jeito vai ser uma injeçãozinha que a gente vai aplicar aí. Então a gente vai ver como é que vai ser a tua resposta. Ele, não, topo tudo, eu quero ter ereção. Tá? Aplicou a injeçãozinha, eu falei, olha, se tu tiver uma ereção com mais de 3 horas, o senhor entra em contato comigo, vem, porque daí é uma ereção... Mais de 3 horas? 3 horas. Daí é uma ereção patológica, a gente vai ter que tratar. Deu 2 horas, ele aparece no meu consultório. Eu já abri a porta assim, deu ruim. Aí chamei ele, né? Aí ele chega assim, doutor, 10 anos que eu não vi ele assim, mas que beleza! Aí ele veio mostrar pro senhor? Aí vem me abraçar assim, não, vem de lado aqui. Ele veio te mostrar que tava beleza? Vem mostrar assim, me dá mais desse remédio, por favor. Tá, vem cá, você já viu muito pênis bonito? Você como médico faz uma avaliação, pô, pênis bonito e pênis feio? Tem? Mano, Não, é uma parte do corpo como qualquer outra. Pra mim não tem mas beleza. tem uns pênis feios. Agora, eu tinha uma colega de residência que era engraçado assim. Quando ia fazer a cirurgia da fimose, né? Um dia ela assim, ela era residente de anestesia, dela olhando assim, bah, faz direitinho, assim, por quê? Bah, o meu namorado fizeram, ficou tão feio, coisa mais Ficou horrível tão de feio. ver. Por quê? Porque acaba o quê? Tem que costurar? Fica... Sim, tem que costurar. Às vezes, conforme tu costura, pode ficar um pouquinho meio estranho, que até o pessoal fala que fica uma tampinha de garrafa. Uma tampinha de garrafa. Não fica 2 cores também, por causa da cor da... Fica bicolor. Ele fica, parece aquele picolé de mini saia antigo, não fica? Fica, né? Tem isso também, né? Mas não tem uma pomadinha para... Não? Não, isso aí é só o tempo, O tempo vai escurecendo? Vai escurecendo. Tá bom. E bizarrice, vai, André, que você pegou em consultório. Quais foram? Não foi um consultório, mas no dia me liga, o residente me liga ali do hospital. Doutor, tem um caso aqui estranho. Aí o que aconteceu? Tem um cara com uma aliança no pênis. Assim, como assim? Uma aliança? Uma aliança, cara. Aí fui pro hospital. O cara resolveu fazer amor com o anel. Não. O anel, resolveu. Aí eu olhei assim, parecia uma berinjela de cinto apertado lá. Imagina, ele deve ter crescido. Cresceu, daí não saía mais. O cara desesperado, assim, vamos pro centro cirúrgico. Aí chegamos lá, pô, como é que eu vou tirar isso aí, né, cara? Aí pega ali umas pincinhas e tal, não dá, tenta, não dá. Assim, ó, me traz um cisalão. Cisalão é um negócio de cortar metal aqui, ó, desse tamanho aqui. Assim, vai com isso aqui mesmo, né? Não, né? E foi lá, beliscando. Dei sorte que o anelzinho era um anelzinho fajuto, cheio de camadinha. Consegui abrir, faceiro, né? Tranquilo. 2 meses depois... Não, o meu cidadão voltou? Não, infelizmente não era o mesmo. Doutor, tem um caso estranho aqui, ó. Paciente com um anel no pênis. Dois no mesmo ano não dá. Cheguei lá, o outro tirei tranquilo, isso aqui vai ser mumu, né? Cheguei, centro cirúrgico e tal. A pincinha ali, não sai. Vê o cisalão. Não. Anel duro pra caramba, não saiu. Puta merda, né? Deus me vê o serrote aqui, vê a serra. Não. Rapaz, eu só escutava do lado do campo assim. Não. Me vê aqui a serra. Mas eu botei a pincinha e quando fiquei ali, ó. Encheu de gente na sala, eu fiquei ali trabalhando. Uma meia hora eu consegui abrir o anel. Mas sabe o que é interessante, mano? Interessante pro teu mundo, né? Eu não conhecia o paciente. Ele entrou no hospital assim e saiu assim. Eu não sei quem ele é. Você não viu ele? Não vi. O cara não tirou o braço da frente do rosto. A gente vê algumas reportagens de pessoas que introduzem coisas estranhas em seus corpos. Já aconteceu aqui? Muito. Aí tem um caso interessante. Interessante, pô. Estou no centro cirúrgico. Aí tá. A gente tem a mania de entrar numa sala, conversa com um colega, conversa com outro. Aí a gente está falando anos para não falar cu, né, doutor? Porque é meio feio, né? Porque a gente esse horário também na televisão fica feio. Porque nós somos mas para quem educados, né? porque para quem está em casa, que às vezes não está sabendo do que a gente está falando, é isso, tá? É isso, beleza. Hoje é o assunto. Tá, beleza, vai. Aí eu entro lá, daí tem um cara que está deitado na mesa cirúrgica, com as perninhas para cima. Posição o quê? De franguinho assado? Franguinho assado, estava anestesiado. Sabe aqueles limpador de vaso lá? E um negócio daquela saindo para fora. Pensei, pô, é um cotonete gigante. Não é. E o cara tinha introduzido aquilo lá, como tem um ganchinho na ponta, trancou e não descia mais. Mas sabe o que é interessante? Daí entra o meu colega que ia operar o cara na sala. Como operar?
Porque a gente ia ter que tirar aquilo lá, né? Então, mas tem que abrir por onde? A gente ia tentar tirar por baixo. Se não desse por baixo, ia ter que abrir e tirar por cima. Aí entra o meu colega na sala, olha aquilo lá, aí olha pro cara, tu de novo? Não, ele já tinha ido. 2 vezes. Tá, mas ele tinha um ganchinho assim? Tinha um ganchinho. Não dava para empurrar para cima e virar? Não deu. Não tava. Teve que mexer, teve que abrir para acertar. Teve que abrir mais o quê? Pela barriga dele? Pela barriga, porque daí acaba machucando o intestino. Nunca viu nada mais estranho que isso? Tem. Frutas, carrinhos, brinquedos, como é que é? Posso falar nessa hora? Pode? Tá, então vamos lá. Eu era cirurgião do hospital universitário lá em Florianópolis. Imagina o que é, né, cara? Aí me chega um paciente de Angelina, com uma dor abdominal e tal. Daí vou examinar, né? E tinha irritação peritoneal, quer dizer, alguma coisa tinha acontecido. Eu disse, parece alguma coisa, tem uma inflamação no abdômen. Vou fazer exame aqui, exame aqui, isso aqui. Tinha ar dentro do abdômen. Eu disse, daí eu conversar com o paciente, né? Olha, o senhor está com um problema que é cirúrgico. Eu preciso entender o que aconteceu até para poder indicar a cirurgia, né? Doutor, eu estava caminhando lá no sítio lá e caí em cima de um toco lá. Em cima de um toco? Estava caminhando, escorreguei, caí em cima de um toco e tal. Mano, estranho para machucar assim, né? Aí, sabe aquela história lá, pau é toco? Contei a piadinha para ele assim, me ajuda a te ajudar. O que aconteceu? Doutor, eu dei para um porco. Não, né? Verdade, doutor? Verdade, cara. E perfurou o intestino. Não, né? Sim. Aí eu tive que abrir ele para fechar o intestino. Não, mas isso é um negócio até inimaginável, doutor. Infelizmente acontece no interior. No interior? Isso. Acontece o contrário também, né? Tem tem bastante, o pessoal chega falando para você? Tinha meus parentes do interior, eles usavam o termo barranquear, né? Então, barranquear, tinha um pouco disso? Sim, doutor, quais as doenças sexualmente transmissíveis que hoje ainda preocupam a humanidade? Olha, do ponto de vista sexualmente transmissível, a gente vê que tem uma incidência muito alta de sífilis, né? A sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, ela teve uma incidência muito grande recentemente e está voltando muito comumente aí. Mas por quê? Por quê? Mano, eu acho que assim, nós somos de uma geração que a gente conviveu com uma doença chamada AIDS. A gente via pessoas importantes, pessoas artistas, pessoas reconhecidas, acabando com o diagnóstico de AIDS e morrendo em função disso. Então a gente tinha uma conscientização de ter que se cuidar. E a gente vê nessa geração mais jovem que realmente eles não dão bola para isso, não se cuidam, não usam preservativo. Então a gente vê que aumentou muito a incidência de DST nessa faixa etária, faixa mais jovem. De 16, 17 anos, essa pessoa que está começando a vida sexual agora? Sim, muito frequente, muito frequente. Mas a sífilis tem cura ou não? Tem cura. Não é um negócio, mas ela pode causar problemas sérios. Sim. Infelizmente, hoje o acesso à saúde é fácil, então geralmente procuram no início, junto com doença, então é mais fácil o acesso, então o tratamento é inicial. É raro hoje tu pegar pacientes com doenças mais avançadas da sífilis, né? A AIDS está muito longe ainda da cura, doutor? Na realidade, senhor, apesar de AIDS ser uma doença sexualmente transmissível, não é o meu dia a dia, não é o que eu lido. Mas hoje a AIDS é considerada quase como uma doença crônica, né? Hoje, com tratamento adequado, o paciente fazendo tratamento adequado, ele vai ter uma condição de vida totalmente normal. E quais as recomendações para o homem que está em casa agora, que viu essa entrevista, estava meio dormindo, né, 11 da noite, deu uma acordada? As recomendações para ele, como é que ele pode cuidar um pouco mais da sua saúde? Mano, eu acho que a coisa mais importante é assim, tu poder fazer um planejamento pessoal, poder parar e te olhar assim, daqui 10 anos, daqui 20 anos, como é que eu vou estar? E daí pensar assim, o que eu vou ter que fazer para estar? Porque se tu te olhar hoje assim, hoje eu tenho uma idade X e eu não quero estar aqui desse jeito daqui 20 anos, tu tem que mudar muito na tua vida, né? Alimentação, atividade física, cuidados com saúde, então isso é importante. Tá. Eu digo isso porque o ano passado eu fiz uma reflexão dessa, resolvi cuidar como médico vocês pensam em saúde? Eu conheço muitos médicos que não pensam. Mas esse é um problema. Como é que eu vou dizer para o meu paciente que chega lá no meu consultório com todos os exames alterados, obeso, que ele tem que emagrecer, que ele tem que comer bem para melhorar os exames dele, e se eu estou gordo lá, estou desleixado? Não tem como. Eu conheci muito cardiologista que fuma. Urologista. A gente sabe que na urologia tem muitas doenças, câncer de bexiga, que está associado ao câncer, ao tabagismo, ao cigarro. Então não tem como um urologista fumar e dizer para o paciente, para de fumar porque isso aí vai te dar câncer de bexiga. Não faz mais sentido as pessoas fumarem no mundo de hoje, né, doutor? Não, eu acho que já não é um negócio mais nem lógico, né? Com toda a orientação, explicação e advertência, não tem porquê. Mas você não se decepciona como médico quando vê adolescentes fumando hoje?
infelizmente, tudo fica triste, né? Porque não era necessário. Mas a vida está aí, né? A gente vai tomando nossas escolhas e vai seguindo nossos caminhos. Tá, resumindo a nossa entrevista, então. Não introduza nada em você, que não seja natural. É isso? Nada que pelo menos não tenha um mecanismo para poder puxar. Para poder puxar, tá? Não dá para aumentar. Não dá para aumentar. Não dá para aumentar. Conforme-se do jeito não que dá. mas viva bem e faça bem, vai dar certo. Doutor, obrigado pela entrevista. Que prazer te receber. O prazer é todo meu. Doutor André, sempre um prazer. Olha, ficou curioso. Faz o seguinte, pegou a entrevista pela metade, consulta lá, procura no YouTube lá, Humanos Talk Show. No YouTube você vai ter essa entrevista na íntegra com o doutor André, essa simpatia. Chuta o dedinho, doutor. Tá gasto, mano. Tá conhecendo muita gente por dentro aí. Beleza? Não se esqueça, somos todos humanos.